Monique, Sandy, Luana, vocês estão voltando. Vocês que estão chegando, melhorou alguma coisa, pelo amor de Deus? Pelo amor de... Fala que sim. E daí, melhorou? Parou de chiar? Me contem. Melhorou? Está melhor? Melhorou, prof? Que bom. Ótimo. Se por acaso voltar a chiar e, sei lá, acontecer alguma coisa, vocês me avisam, tá? Que a gente vai vendo o que faz. Tá? O importante é que vocês consigam me escutar e me entendam. Mas se eu começar a incomodar, vocês avisam, tá? Bom, eu acho que eu tinha marcado o nome de todos vocês. O celular não tá perto, não. O celular tá lá do outro lado. Tá aqui junto comigo, não. Tá. Bom, então vamos começar a discutir essa revisão, tá? A Jéssica, acho que eu não... Boa noite, Jéssica. Não tinha marcado da Jéssica ainda. Ela chegou agora. Boa noite. Beleza. Meus amores, vocês conseguiram ter acesso à lista de revisão que eu mandei para vocês? Com aquelas 10 questões? 10 não. 10 é com outro módulo. O quinto módulo. Com as 7 questõezinhas que a gente vai discutir agora? Conseguiram? Porque a ideia é a gente discutir sobre essas 7 questões, que na verdade vai aprofundar tudo que a gente já estudou nos nossos materiais, tá? Então, qual que seria a ideia? Né, se vocês tivessem tido tempo, de tentar responder elas, isso vai ficar no caderno, vocês não vão me entregar na forma de trabalho, então essa semana, para minha disciplina, não tem trabalho para fazer, o trabalho de vocês é estudar, tá? Então, a ideia é que vocês tentem registrar isso no caderno para servir como material de estudo, ou quem teve a oportunidade de imprimir as apostilas, na própria apostila, grifar alguma coisa, fazer anotações, enfim. Essa organização deixa o roteiro de estudo, a forma com que vocês vão se organizar, fiquem bem à vontade. Repito, essa semana, para minha disciplina, vocês não precisam entregar trabalho. Então, esse roteiro de estudo não é para me entregar junto com aquele outros 3, tá? Foque essa semana em estudar o nosso conteúdo. Então, o que nós temos de material, tá? Vê se vocês têm isso, porque é o que vocês vão precisar. Nós temos as anotações no caderno no primeiro dia de aula e no segundo dia de aula, tá? Nós tivemos 2 aulas já presenciais. Na primeira aula, eu passei anotações no caderno e a gente começou a discutir sociologia. No segundo dia de aula presencial, nós falamos do surgimento da sociologia, tá? Aí a gente começou as nossas aulas remotas. Aí vocês têm a apostila do surgimento do Brasil, da sociologia no Brasil, vocês têm uma apostila do Emile Durkheim e vocês têm uma apostila do Karl Marx, tá? Então é isso que vocês precisam organizar para a disciplina, tá bom? No final do vídeo eu vou falar um pouco da próxima aula, como que ela vai ser, tá? Já vai ser avaliação, mas enfim, no finalzinho eu conto melhor alguns detalhes que eu já estou sabendo sobre a avaliação que vai ser passado para vocês logo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta do roteiro de estudo de vocês é, a partir dos estudos propostos, defina a sociologia, tá? Então, para poder responder essa pergunta, são as anotações do caderno do primeiro dia de aula presencial. É lá que nós vamos achar as respostas para essa pergunta, tudo bem? Eu não sei se vocês lembram, mas quando nós começamos a discutir sobre Nayane, a prova vai ser na próxima quinta, mas no finalzinho eu vou falar sobre ela melhor, tá? No final da live aqui eu vou falar sobre a prova, como que vai funcionar, tá? Mas de acordo com o calendário, é quinta-feira que vem, sim, a da minha matéria. Então, nós definimos sociologia como sendo o estudo do social, o estudo da sociedade, tudo bem? Aí nós fomos ver também o que é sociedade. Então, nós vimos que sociedade é um grupo humano, um grupo de indivíduos, tá bom? Que num determinado período de tempo, eles vivem
agregados, eles vivem em conjunto, eles vivem coletivamente, tá? Então, quando se fala em sociedade, então, quando se fala em sociologia, nós estamos ligando os dois termos, porque a sociologia nada mais é do que isso, estudar a sociedade. Então, se a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, nós precisamos entender o que é sociedade para entender o que a sociologia estuda. Então, sociedade nada mais é que um agrupamento, não é? Um grupo de indivíduos, um grupo de pessoas que vive em conjunto, que vivem agregados, que vivem numa ligação interpessoal, não é? Porque quando o indivíduo é sozinho, sei lá, vive numa floresta, lá no mato, lá ele nasceu e lá ele ficou, isso não pode ser considerado uma sociedade. Uma sociedade, então, é um conjunto de indivíduos, tá? E, obviamente, quando tem um conjunto de pessoas, quando existe relação entre pessoas, vai começar a ter fatores que precisam ser estudados. E é justamente isso que a sociologia vem fazer enquanto ciências, vem propor esse estudo desse agrupamento de pessoas, das relações entre esses grupos de pessoas, da relação entre esses indivíduos entre si. Então, é justamente isso o que a sociologia vem responder, tá? Ô, gente, a Kelly, o que foi isso que você colocou ali? Um tracinho com uma vírgula? Foi algum... Não sei o que foi, mas colocou um negocinho ali. Eu não consigo entender o que é, tá? Menina, se for tendo dúvida, pergunta, se eu estiver falando muito rápido, se precisar voltar alguma coisa, vão deixando aqui, tá? Aí eu vou tentando voltar no que eu preciso, né, no que vocês ficaram com dúvida, ou vai registrando que lá no final da live eu vou deixar um tempo disponível para quem quiser ainda fazer algum outro tipo de tirar dúvida, tá? Então, a primeira pergunta é justamente isso quando a gente vai definir sociologia, tá? É o estudo da sociedade. Não podemos nunca esquecer. É o Augusto. Fazer prova em Augusto. Quinta-feira tem prova. Estuda. Então, quando a gente fala em sociologia, a gente está pensando em uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem que ter um objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Então, a gente compreende o que é a sociedade para a sociologia vir e estudar, então, todo esse movimento, toda essa dinâmica entre os indivíduos que pertencem ao mesmo conjunto coletivamente. Tudo bem? Maria Tereza, relação dos indivíduos entre si, perfeitamente, tá? Isso é justamente uma das características de uma sociedade, né? Quando os indivíduos que estão inseridos nessa sociedade, eles têm relações entre si, não é? E é justamente isso que a sociologia propõe-se a estudar no longo do tempo, e nós precisamos também entender que com o passar do tempo, né, com o passar do período, né, histórico, cada momento teve evoluções nessas relações entre as pessoas. Então, conforme o tempo vai passando, as necessidades vão mudando, não é? E de acordo com essa mudança de necessidade, há uma implicância na relação entre os indivíduos. Então, a sociedade ela não é estática, a sociedade ela não é parada, ela é dinâmica. Ela acompanha o desenvolver e o atendimento dessas necessidades humanas. Tudo bem? Que essa é justamente em relação entre os indivíduos que ali estão inseridos. Agora, eu vou para a questão 2, tá? A questão 2, ela está dizendo assim, ó, quais foram os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o surgimento da sociologia? Comente os principais pontos de cada acontecimento destacado. Para responder essa segunda questão, vocês vão precisar nas anotações da segunda aula presencial que nós tivemos, tá? Então, no primeiro dia foi a questão 1, e no segundo dia presencial, nós vamos falar desses acontecimentos, tudo bem? Então, quem tiver aí organizado, tiver com o caderninho do lado, é o conteúdo da aula 2. Quando eu passei os acontecimentos históricos, né, os mais marcantes, que culminaram no surgimento da sociologia, e é justamente isso que a questão 2 quer saber. Quais foram os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o surgimento da sociologia? Comente os principais pontos de cada acontecimento destacado. Então, vamos lá. Então, esses acontecimentos que nós falamos foi o Renascimento, lembra? As grandes navegações,
a reforma científica, a reforma protestante, a Revolução Industrial, culminando com a Revolução Francesa. Tá? Então, esses são os acontecimentos. Óbvio que existiram outros, mas nós estamos focando nos mais marcantes, tá? Então, foi Renascimento, Grandes Navegações, Reforma Protestante, Reforma Científica e Revolução Francesa, culminando ali com a Revolução Industrial. Tá? Então, foram esses acontecimentos ao longo dos tempos, ao longo da história, que, obviamente, trouxe mudança para os indivíduos, consequentemente, mudança nessa sociedade, né? Porque se algo implica no indivíduo, isso vai implicar nas suas relações, obviamente que vai implicar nessa sociedade onde ele está inserido, tá? Então, vamos falar agora desses acontecimentos, tá? Então, quando a gente fala em renascimento, lá no século XIV, nós estamos falando, né, de um acontecimento histórico onde a razão, onde o pensar, onde o homem, como indivíduo pensante, começa a se sobrepor até mesmo sobre a religião. Tá? Porque até então a religião ela dominava. Quando eu falo em religião, eu estou falando lá em Igreja Católica, no catolicismo. Ela era muito dominante, tudo bem? Com seus dogmatismos, com a sua cultura, com as suas doutrinas, e as pessoas elas não podiam fazer nenhum tipo de questionamento, elas tinham que seguir. Então, quando vem essa vertente renascentista, né, o renascimento justamente com os seus pensadores da época, eles começam justamente a levar para a sociedade que eles são indivíduos pensantes. Eles são indivíduos que pensam, que produzem conhecimento. Então, veja bem, antes uma sociedade amarrada à religião começa a olhar com uma outra vertente. Claro, gente, que isso não foi uma grande explosão, isso não mexeu, né, afetou geral, isso foi a ovos, né, a passos de ovos, tudo bem? Mas teve ali a sua implicância, esse renascimento, né, quando o homem começa a se ver como sem pensante. Obviamente que esses acontecimentos históricos teve outros tipos de influência, mas nós estamos pegando os pontos principais para poder chegar na sociologia. Eu imagino que a disciplina da Adriana, né, a História da Educação, assim como a disciplina da Carla, os Fundamentos Filosóficos, também tem alguma tocante nesses momentos históricos. Então, vocês têm bastante base quando fala em Renascimento, obviamente que dentro dessa disciplina também, para a gente pensar nessa época, tá bom? As grandes navegações são quando, Yasmin, o Renascimento começa a nascer o pensamento científico, justamente, não é? Apesar que a grande, né, revolução científica ela vem um pouquinho mais para frente, mas justamente, por que a gente pode dizer nesse pensamento científico? Porque nós estamos falando em razão, nós estamos falando em racional, tá bom? Isso mesmo, Yasmin. As grandes navegações ocorrem quando a expansão marítima chega, tá? É quando os países eles começam a ir além mar, conhecer novos territórios. Junto com isso, captar matéria-prima, tá? Então, junto com esses novos territórios, eles começam lá para a Índia, começam a fazer, né, trazer todas as especiarias, os tecidos indianos, né, eles começam a descobrir isso lá no século XV, começam a descobrir novas regiões e começam a extrair matéria-prima e levar para os seus países. Obviamente que os portugueses, os espanhóis foram grandes precursores aí dessas grandes navegações. E essas novas matérias-primas que chegam, elas vão ser comercializadas. Então começa a ter uma expansão na economia aí, não é? Então começa a ter um novo movimento comercial, implica na vida do indivíduo. Reforma protestante. Então, lá o Martinho Lutero, ele vem fazer uma grande crítica a todo o dogmatismo, a toda a cultura, a toda a pregação da Igreja Católica. Tá? Ele faz uma crítica muito grande, por exemplo, à venda de indulgências, que é justamente a Igreja Católica vendia para os fiéis terreno no céu. Então, gente, se vocês querem um terreninho no céu, vocês têm que pagar um valor X, vocês têm que pagar um valor específico. Ele fazia essa grande crítica, tá bem? Dos abusos do clero, tá? Das doutrinas da Igreja Católica da época. Então, a Reforma Protestante também traz aí uma nova visão para os indivíduos que estão ali. Aí nós comentamos também no surgimento da imprensa, né? Do papel impresso, que também foi um grande marco.
para aquela sociedade, né, no momento onde surge, onde começa a difundir materiais de leitura que antes eles não tinham acesso, era apenas a Bíblia, tudo bem? A revolução científica, não é? Quando surge as explicações científicas para os fenômenos e para os acontecimentos naturais, a partir do famoso método científico, que tem as etapas, né? A observação, problematização, hipóteses, experimentação, conclusão, enfim. Então, a revolução científica, ela vem justamente trazer um método científico sistemático, racional, para poder explicar todas as coisas. E nós sabemos que neste impasse, religião e ciência, elas não se encostam, né? Elas andam lado a lado. Mas elas não se tocam porque dá choque, porque é justamente nesse sentido, né? A Igreja Católica não traz a base do método científico para poder fazer as comprovações dos seus escritos, da sua doutrina. A ciência já é diferente, e isso vai trazer um impacto. Aí, de todos esses acontecimentos históricos, nós vamos dar um foco na Revolução Industrial, porque é justamente onde começa a ter uma mudança no próprio sistema social. O sistema feudal começa a enfraquecer, a diluir, e o sistema capitalista ele toma o poder a tal ponto que é o vigente até o dia de hoje. Então, hoje, dia 16 de abril de 2020, às 19 horas e 55 minutos, nós estamos falando ainda de um sistema capitalista que teve início lá no século XVIII e é vigente até hoje, tá? Então, essa Revolução Industrial, ela foi muito marcante. E é justamente neste momento que surge a necessidade da sociologia. Por quê? Como a sociedade está passando por essa grande mudança, né, do sistema feudal, que era muito campal, era manufatura, começam a vir para a cidade à procura deste emprego, né, ao procura das indústrias, as fábricas que estão surgindo para poder existir, né? Porque essa questão de manufatura, a própria economia do sistema feudal está começando a decair, e essas pessoas elas precisam sobreviver de alguma forma. Então elas procuram aí os grandes centros, procuram a cidade para poder se inserir dentro dessa indústria. Então teve uma mudança total no modo de vida dos indivíduos, obviamente, um impacto na sociedade. E essas pessoas vêm para a indústria, né? Aí o conhecimento vai começar a ser totalmente fragmentado, porque nós tínhamos um artesão que tinha o controle do processo total, desde a matéria-prima até a venda, né? Ele participava da construção, enfim. Agora ele vai para a indústria e vai fazer apenas uma função de colocar uma peça dentro de um equipamento, ou costurar apenas uma parte de uma roupa, enfim. Então tem toda uma mudança aí nesses modos de produção que implica na vida do indivíduo. Nesse sentido, as pessoas vindo para a cidade vai começar a ter habitação inadequada, não é? Porque essas pessoas elas precisam morar. Então está tendo um grande acúmulo, a cidade não está comportando, mas essas pessoas precisam ficar ali. Então vai começar a surgir fome, vai começar a surgir a miséria, vai começar a surgir falta de emprego, porque é muita gente para pouca oferta, essas pessoas estão se concentrando ali. Vai ter difusão de doenças, porque o saneamento básico já era precário, com muito mais gente, vai ficar mais precário ainda. Então, esse novo ritmo de vida, né, esse novo sistema que está começando a implicar, está influenciando diretamente na vida do indivíduo, está influenciando diretamente na sociedade. Aí é onde surge a necessidade de se estudar todas essas consequências, todas essas influências que essa modernidade, que este novo sistema está implicando nesses indivíduos, está implicando nessa sociedade. Aí é onde surge a sociologia, né? Como uma ciência, como um estudo que se propõe a estudar esses acontecimentos, essa influência que este novo está trazendo para o indivíduo, esse novo está trazendo para a sociedade, tá? Então nós temos aí como características de situações que evidenciaram o surgimento da sociologia a valorização da racionalidade, o abrandamento dos preceitos religiosos, a elaboração do conhecimento científico e, obviamente, que a revolução industrial aí com a produção e consumo em larga escala. Tudo bem? Então, esses são os principais acontecimentos que nós discutimos na nossa segunda aula, que caminhando e somando essa influência nos indivíduos e na sociedade, faz com que lá no século XVIII, né, com o grande boom da Revolução Industrial, com o grande boom dessa mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, a necessidade de se estudar
toda essa influência desse novo, desse moderno, dessa mudança impactada no indivíduo e na sociedade. Tudo bem? Meus amores, questão 1 e questão 2. Tranquilo? Se sim, falam sim aí. Aí eu sei que o ritmo está indo. Agora, se não, se ficou faltando alguma dúvida, se eu preciso repetir algo, falem aí para mim. Sim, ok. A Yane também disse que sim. Se tiver tranquilinho, eu já vou para a questão 3. A Yasmin também. Beleza. Gente, essa disciplina, enquanto vocês vão falando isso para mim, tá muito rápido. Eu vou tentar diminuir o volume, a velocidade, Maria Tereza. Jéssica, Simone, tudo tranquilo. E olha que eu tô falando calmo, viu? Eu tô sentindo que eu tô aqui, ó, numa brisa, falando bem tranquilinho. Mas eu vou tentar falar mais devagar, então. Lembrando, gente, que depois desse vídeo ele vai ficar salvo, vocês podem voltar no canal quantas vezes vocês precisarem para poder retomar alguma coisa, tá? Bom, então a maioria disse sim. Então eu vou agora para a questão 3, tá? Se tiver dúvida, deixa registrada aí. Fale sobre os estudos sociológicos de Auguste Comte, destacando a sua concepção positivista. Tá bom. Também tenho, tá? Saudade das aulas presenciais, Nayara, mas a gente vai se virando aqui, tá? A gente vai se virando. Se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí e pergunta. Vamos fazer de conta que nós estamos numa sala de aula. Eu estou falando e vocês estão me escutando, e a participação aqui agora é mais no chat mesmo. Vai mandando aí que a gente vai conversando, tá? Ou se quiser deixar tudo para o final, fica à vontade, tá bom? Então vamos falar do Auguste Comte agora, tá? Dessa concepção filosófica dele chamada positivista. Então, Auguste Comte é um dos primeiros, né? A gente diz que o Auguste Comte é um dos precursores da implementação da ciência sociologia, e ele vem justamente neste grande momento que a sociedade está passando por essas mudanças e transformações para poder estudar essa influência do indivíduo na sociedade. Tudo bem? Então, quando a gente fala Auguste Comte, nós estamos falando aí no século XVIII e no surgimento dessa ciência sociologia, para fazer todas essas discussões desses impactos. Bom, entre todas e outras afirmações, ele traz essa concepção positivista e ele prega o seguinte: que essas pessoas que estão recebendo essa influência, as pessoas que estão sofrendo esse novo impacto, elas têm que aceitar isso de alguma forma, tudo bem? Elas têm que abrir mão desse tom crítico, elas têm que abrir mão dessa negação. Por quê? Porque conflitos, greves, ações, manifestos, para o sistema capitalista, não é positivo. Aí ele traz aquelas duas palavrinhas que nós discutimos bastante, que é ordem e progresso. Então, Auguste Comte, nessa época, vocês observam que Auguste Comte ele vem muito para poder reforçar o sistema capitalista. Ele não vem muito na ideia de fazer discussão desses impactos, discussões dessa influência direcionada muito para o indivíduo, não, tá bom? Ele vem aí para poder fomentar toda essa revolução capitalista. O que ele quis dizer, Nayane, aceita que dói menos. Muito bem. O que ele quis dizer com ordem e progresso? Ele diz que para o país progredir, evoluir, é necessário uma ordem. Ordem de quem? A ordem da produção, a ordem desse novo sistema. Então, se tem manifestos, se tem greves, se tem muita crítica, se tem muitos conflitos aí entre esses indivíduos, isso não vai levar esse país para lugar nenhum que não seja o progresso, que não seja a evolução, tudo bem? Aí outro ponto que nós discutimos foi a influência do positivismo do Auguste Comte até os dias de hoje. Aí nós conseguimos fazer uma relação dessa ideia positivista em um dos maiores símbolos nacionais que nós temos, que é justamente a nossa bandeira nacional. Porque se vocês lembrarem, no centro ali da bandeira
nacional brasileira está justamente escrito ordem e progresso. Obviamente que isso é uma tendência positivista proposta por Augusto Conte lá no século XVIII, que é arrastada até o dia de hoje. Né? Então traz esse impacto capitalista, mais uma vez, estampado na bandeira, que para esse país progredir, precisa de ordem, não pode ter conflito, né? Não pode ter nenhum tipo de manifesto, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Aí é a famosa relação que nós fizemos do tal do aceita que dói menos. Tudo bom? O Augusto Conte, ele também propunha que essa ciência sociológica, ela precisava seguir também um método de pesquisa, né? Um método científico lá das ciências naturais, das ciências exatas, lá da Revolução Científica. Lembra lá do método científico? Para ele, para poder explicar todos esses fenômenos sociais que estão aí, precisava seguir esse método científico, precisava ter a racionalidade, precisava ter a sistematização nos estudos dos acontecimentos, né, da sociedade, desse objeto de estudo. Tudo bem? Meus amores, sobre Augusto Conte, ideia positivista, tranquilo? Então, toda vez que falar no positivismo, nós vamos pensar nessa concepção sociológica proposta por Augusto Conte, lá no século XVIII, um dos precursores da ideia da ciência sociológica, que propõe a estudar a sociedade, que propõe a estudar os impactos, tá, dessa mudança no indivíduo e na sociedade. E ele traz aí, como entre outras, mas entre uma das suas concepções, a ordem e o progresso, para que um país evolua, tudo bem? Então ele vem abraçar um pouco aí o sistema capitalista da época. Tranquilo? Para a gente começar a falar da questão 4. A questão 4, para a gente poder responder ela, nós vamos precisar da apostilinha lá do Émile Durkheim, da abordagem funcionalista agora, tá? Então, quem tem ela impressa, ou tem algumas anotações, agora nós vamos direcionar lá para o Émile Durkheim a questão 4 e a questão 5, tá? Questão 4. Ela diz o seguinte: Fale sobre os estudos sociológicos de Émile Durkheim, destacando sua concepção funcionalista. Então, toda vez que falar em Augusto Conte, positivismo. Toda vez que falar em Émile Durkheim, e no começo do século XX. Então, ele já está aí um século à frente, né? Dos estudos... Travado, Nick, destravou. Porque aqui para mim não teve o girinho, tá? Enfim. Vamos nos organizando aí como que dá. Aqui não foi que travou, não. Porque o trenzinho não... Travou, vixe, travou. Destravou, meu povo. Destravou. Repete o quê? Prof, travou. Poderia falar novamente? Eu parei de falar. Parei. Na hora que destravar, vocês me falam. Na hora que destravar, vocês me falam. Eu não falei muita coisa, não. Voltou? Destravou. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos do Émile Durkheim, nós estamos falando entre aí o final do século XIX e o começo do século XX. Ou seja, nós estamos falando de um sociólogo que vem depois do Augusto Conte, tá? Com essa abordagem funcionalista, beleza? Ele tem algumas ideias do Augusto Conte que ele também defende. Uma delas é justamente a utilização do método científico para poder explicar os acontecimentos da sociedade. Tudo bem? E ele insiste tanto, Émile Durkheim,
Ele insiste tanto na utilização desse método científico que ele diz que o sociólogo, né, a pessoa que está se propondo a estudar algum acontecimento da sociedade, ela tem que ser imparcial, tá? Então, se pegar algum acontecimento e for estudar, o preconceito, as ideias iniciais que ele tem, algum contato afetivo que ele tem sobre esse objeto de estudo que ele está estudando, não pode influenciar na sua pesquisa. Tudo bem? Então, ele adota muito a questão e a defesa deste método científico para poder estudar os acontecimentos na sociedade, ao ponto do sociólogo ser imparcial. Mesmo que o objeto que ele vai estudar na sociedade tenha, de alguma forma ou outra, já influenciado ele, quando ele vai fazer análise, discussão dos resultados da sua pesquisa, esse contato que ele já teve, afetivo, de preconceitos, ideias iniciais, não pode influenciar no resultado, tudo bem? Mesmo que esteja vindo tudo contra o que ele pensava, mas são os resultados que foi obtido. Então, a primeira coisa que nós pensamos no Émile Durkheim é justamente a defesa da utilização do método científico e a imparcialidade nos resultados e nas análises dos estudos, tudo bem? O Émile Durkheim, ele também diz que a sociologia, ela precisa ser uma ciência independente. Porque se nós pensarmos, por exemplo, na história, né, na ciência história, ela também estuda sociologia. Se a gente pensar na antropologia, se a gente pensar na psicologia, então existe outras ciências que estuda direta ou indiretamente a sociedade. Ele pensava o seguinte: a sociologia ela precisa ter essa independência enquanto ciência. Então, o que a sociologia, para Émile Durkheim, o que a sociologia vai se propor a estudar que é diferente das outras? Justamente o que ele chama de fatos sociais. Então, quando nós pensamos no Émile Durkheim, né, nos seus estudos da sociedade, é justamente este objeto de estudo que ele vai se propor a estudar, que são os fatos sociais. Tudo bem? Então, o que seriam? Nós precisamos entender o que são esses fatos sociais. Os fatos sociais, na visão do Émile Durkheim, são as regras, as condutas, as morais, os direitos, os deveres, os preceitos que a própria sociedade formulou para que o indivíduo coloque em prática. Então, quando nós falamos em fatos sociais, nós estamos falando de situações que está fora do indivíduo. Então, os fatos sociais, eles não são internos ao sujeito. Ele é externo, porque é a sociedade que formulou toda essa conduta para que o indivíduo coloque em prática. Tudo bem? Ao ponto, aí são algumas reflexões que nós fizemos, ao ponto do indivíduo nem ter nascido ainda, esses fatos sociais implicam na sua ação, aplica na sua vida, que foi a história que nós contamos, por exemplo, quando uma mãe vai montar um enxoval da criança, quando descobre o sexo, os fatos sociais, né, exteriores a ela, já vai começar a implicar na cor que ela deve usar, no estilo do quartinho que vai ser dela. Então, são fatos, né, são regras, condutas, moral, que implica na vida do indivíduo. Ele querendo ou não, isso vai implicar na vida dele. Vai implicar a tal ponto, esses fatos sociais, que se o indivíduo não praticá-lo, a própria sociedade vai puni-lo de não praticar essa ação. Tudo bem? Que nem o fato de ir à escola. Então, de acordo com a sociedade, ir à escola é um fato social. A criança tem que ir na escola, ela tem que aprender a ler, a escrever, a calcular, enfim. O indivíduo que não vai para a escola, a sociedade já taxa ele como burro, como rebelde, como quem não vai ser ninguém na vida. Então, a pessoa que não segue esses preceitos que a sociedade coletivamente propõe, a própria sociedade exclui, a própria sociedade pune ele. Tudo bem? Então, esses fatos sociais influenciam na maneira de agir, de pensar, de sentir do indivíduo, porque está fora ele. E esses fatos sociais, eles são,
eles podem, na verdade, mudar de uma sociedade para outra. Então, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, os fatos sociais da nossa época. Se nós formos, por exemplo, lá para o Oriente Médio, se nós formos, por exemplo, pensar na mulher, a mulher ela é vista de uma outra forma, né? Aí a gente vai pensar nas burcas que elas usam, né? Aquela roupa que só fica com o olho para fora, enfim. Se nós formos pensar lá na Escócia, nós vamos ver que a vestimenta do homem ele pode usar saia e não sofre nenhum tipo de crítica, porque é cultural. Então, esses fatos sociais, ele muda de uma sociedade para outra. E quando nós falamos nesses fatos sociais, nós não falamos num pequeno conjunto. Ele é geral, tudo bem? Ele serve para todo, por exemplo, um país, tá? E o indivíduo, por si só, ele não consegue mudar esses fatos sociais. Porque os fatos, as condutas, né, moral, direito, enfim, ele é coletivo de toda a sociedade e que impacta diretamente na vida do indivíduo. Até mesmo nas nossas escolhas, enfim, toda aquela discussão que nós já fizemos. E nós vimos também que dentro da sociedade existe as instituições sociais que faz com que esses fatos surjam. Por exemplo, a escola, a família, a religião, a política, né, são instituições tidas por Émile Durkheim como instituição, como organismos sociais que faz com que todos esses fatos surjam e implica na vida do indivíduo. Que nem, por exemplo, nós já sabemos que desde o momento que o indivíduo nasce, ele já está inserido em sociedade, e tudo que existe nessa sociedade vai começar agora a influenciar no seu modo de viver. A primeira instituição social que o indivíduo é inserido é justamente na família. É onde a família vai começar a criar essa criança. O que é o criar? É ensinar os preceitos, levar para uma escola, né, ensinar uma religião se essa família tiver religião, né, ensinar a moral, o que é certo, o que é errado na visão daquela família, né, na visão da sociedade. Então, a partir do momento que a criança está sendo criada, né, está sendo instruída ali, né, para poder viver, né, aprendendo toda essa nova base, ela já está sofrendo influência dos fatos sociais. Depois ela vai para a segunda instituição social que vai influenciar na vida dela, que é a escola. Então a escola também vai começar a pregar nessas crianças mais fatos sociais, mais preceitos, condutas, moral. Quando ela vai para a religião também tem a sua doutrina, a religião tem o seu dogmatismo, aí vai influenciando na vida desse indivíduo, né? A política, a mesma coisa, né? O que é certo para você fazer numa sociedade, viver em cidadania. Então, a todo momento, para Émile Durkheim, o indivíduo é bombardeado pelos fatos sociais que as instituições sociais deram conta de fazer com que surja. Ele nem participou, mas por estar na sociedade, ele precisa seguir esses fatos sociais. Tudo bem? E ele também diz que essas instituições sociais, elas vivem de uma forma dependente uma da outra, né? Existe uma dependência, a escola depende da religião, que depende da política, que depende, né, da família, enfim, tá tudo interligado. É o que ele diz, né, que os organismos sociais é muito parecido com o organismo do ser vivo, né, onde cada órgão tem a sua função e juntos ele faz com que a pessoa fique viva. Então, para ele, essas instituições, esses órgãos sociais, juntos, né, cada um com a sua função, mas interligados entre si, faz com que a sociedade se mantenha viva. Tudo bem? Para o Émile Durkheim, os fatos sociais apresentam 3 características. Vocês lembram? Que é a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Então, agora nós vamos ver o que são essas 3 características dentro dos fatos sociais. Então, toda vez que falar em fato social, nós vamos pensar na conduta, na moral, no preceito. Enfim. Vamos pegar o exemplo de estudar. Então, estudar e ir para a escola é um fato social, né? O indivíduo tem que ir para a escola. Por que ele entra na característica da generalidade? Porque é geral a uma sociedade. Esse fato social, ir para a escola, ele funciona para toda a sociedade.
Tudo bem? Um fato social que nós estamos vivendo muito agora é usar máscara ao sair de casa. Vamos pegar esse exemplo, tá bom? Então, um fato social que está muito aplicado no dia de hoje é usar máscara quando vai sair de casa. Tudo bem? Ele é geral. Todo mundo vai passar por este fato. Tem que usar máscara, tá? E por que ele é exterior? Porque não foi eu, Flávio, que defini. Veio exterior a mim. Tudo bem? Então, geral. Funciona para todo mundo, fato social. E exterior, porque é uma decisão que foi tomada fora, né? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eles fizeram todos os estudos e levantaram essa importância, tá bom? E mesmo que eu não queira usar, isso vai ter um impacto, vai ser coercitivamente. Então, quando a gente fala em coercitividade, nós estamos falando no impacto que esse fato social tem na vida do indivíduo. Tudo bem? Por exemplo, tem cidades que se a pessoa sai sem máscara, ela vai pagar uma multa. Tudo bem? Então, a gente pode pegar um exemplo de agora e pensar como fatos sociais dentro dessas 3 características. Ir para a escola. Então, o aluno, a criança, ela tem que ir para a escola. E é geral, porque funciona para toda a sociedade. Não é só no bairro, não é só o filho do rico, e não é só o filho do pobre. Esse fato de ir para a escola atinge toda a sociedade. Todo mundo tem que ir para a escola. Por que é externo? Porque não foi eu que tomei a decisão de ir para a escola. A sociedade diz que o certo é ir para a escola. Então, por isso que é exterior a mim. E por que é coercitivo? Porque impacta na minha vida. Eu querendo ou não, eu vou ter que ir para a escola. Eu gostando ou não, eu vou ter que ir para a escola. E é coercitivo ao ponto de que se eu não quiser cumprir esse fato social, a sociedade vai me punir, a sociedade vai me taxar, eu vou sofrer bullying, eu vou ser chamado de analfabeto, eu vou ser chamado de burro, eu vou ser chamado de uma pessoa que não vai se dar bem na vida. Então isso é coercitivo, que impacta na minha vida de alguma forma. Tudo bem? Então, essas são as 3 características de um fato social para o Emile Durkheim. Generalidade, exterioridade e coercitividade. Tudo bem? Bom, agora, antes de ir para a questão 5, porque eu já queria emendar uma na outra. Porque agora a questão 5 pede para falar do Emile Durkheim atrelado à educação. Sobre Emile Durkheim, sobre os fatos sociais, sobre as características dos fatos sociais, sobre as instituições sociais, tranquilo? Aí a concepção sociológica do Emile Durkheim se chama funcionalista justamente porque ele quer estudar como a sociedade funciona. E para ele, a sociedade funciona a partir dos fatos sociais, que são condutas, regras, normas, leis, preceitos coletivo, que impacta diretamente na vida do indivíduo. Se tiver tudo ok, eu já vou para Emile Durkheim e a educação, que é bem tranquilo e faz sentido, tá? Bom, então vamos lá. Se tiver dúvida, vai colocando aqui. Então, a questão... Cadê? 5. Questão 5? Isso. Fale sobre os estudos sociológicos de Emile Durkheim para a educação. Então, o Emile Durkheim dizia o seguinte, que se esses fatos sociais existem na sociedade, nós precisamos aprender esses fatos sociais. Nós precisamos entender quais são essas regras, esses direitos, essas morais, para a gente aprender, para a gente colocar em prática. Porque se a gente vive, para Emile Durkheim, se a gente vive em sociedade, nós temos que seguir os fatos sociais. E como que uma pessoa, uma criança, um adolescente, né, que está começando a ser inserido em sociedade, como que ele vai saber quais são esses fatos sociais? Quais são essas normas e condutas que ele tem que seguir? Para o Emile Durkheim, é justamente a geração adulta a responsável de passar para as gerações novas, as crianças, os jovens e os adolescentes que estão aí, todos os preceitos, as condutas dos fatos sociais. Então, como que uma criança vai aprender o que é certo e o que é errado para uma sociedade?
quando um adulto ensinar ele. E é justamente isso que acontece. Quando a criança entra na primeira instituição social, que é a família, ele começa a receber dos adultos, do pai, da mãe, do filho, da avó, eu não sei quem são os adultos dessa família, toda essa educação desses preceitos. Quando ele vai para a escola, o professor, o adulto, começa a ensinar ele também todos esses preceitos. Né? Quando ele vai para a igreja, o pastor vai começar a ensinar para ele todos os preceitos, tudo bem? Quando ele está inserido, por exemplo, na política, tem um vereador, tem um prefeito que está fazendo as leis e as normas para ele. Então, é justamente essa ligação que o Émile Durkheim faz para os fatos sociais dentro da educação. Que as gerações que estão chegando precisa de um adulto, de uma geração adulta que já conhece tudo que tem que ser feito para poder ensinar para ele. E é justamente a função do professor dentro da concepção funcionalista do Émile Durkheim. Ele diz que o professor ele tem o poder de exercer a manutenção dessa sociedade que já está constituída. Ela é instituída, né? Porque quando o professor ele vai ensinar na escola, é algo que já ensinaram para ele. Então, se a gente vê, é uma corrente, né? Foi ensinando e está chegando para essas novas gerações. Então, para ele, a função do professor é justamente de ter esse poder de passar para essas novas gerações todos os preceitos, toda a moral e todas as condutas que ali existem. Então, a ideia deste adulto que vai ensinar, o professor cabe muito bem dentro dessa jogada. Assim como os pais, assim como o pastor, assim como todas as pessoas que estão ensinando, de alguma forma, as condutas para essas crianças. Tudo bem? Tranquilo? Então, já respondi a questão 5. Émile Durkheim e a educação. Com a concepção sociológica chamada de funcionalista, tá? Ele vem depois do Augusto Comte, ele tem objeto de estudo os fatos sociais. Os fatos sociais têm aquelas 3 características, que são a generalidade, a exterioridade, a coercitividade. Ele diz que os fatos sociais são produtos de uma sociedade coletiva, a partir das instituições sociais, escola, religião, política, família, tudo bem? E essas decisões estão exterior ao indivíduo e que impacta diretamente na vida dele, tudo bem? Bom, se está tudo certo, nós vamos agora para a questão 6. A questão 6 é o material, o último material que eu disponibilizei para vocês, que fala sobre o Karl Marx e a crítica que ele fez ao capitalismo. É esse material agora que vai responder a questão 6 e a questão 7, tá? Se vocês estiverem com ele aí organizado, as anotações de vocês, enfim, é esse material que a gente vai precisar agora para essas 2 questões, tá bom? Então vamos lá. A questão 6, ela diz o seguinte: fale sobre os estudos filosóficos de Karl Marx, destacando sua concepção conhecida como materialismo histórico dialético. Então, nós vamos pegar aqui os pontos principais de tudo que a gente já destacou na aula da semana passada, que foi justamente esse material, tá? Então, quando nós falamos em Karl Marx, nós estamos falando lá do século XIX, onde a Revolução Industrial, ela está borbulhando, ela está fervendo. Lembra? Que a Revolução Industrial chegou, fez a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, fez toda uma mudança no modo de vida do indivíduo. Tudo bem? Ela está fervendo, a Revolução Industrial, porque ela está começando a se consolidar, está começando a ficar cada vez mais forte e está começando a se expandir para outras regiões. Ou seja, está impactando cada vez mais na vida do indivíduo, impactando cada vez mais na sociedade. E é justamente neste momento, então, que o Karl Marx vem fazer todo um estudo, toda uma observação e toda uma crítica sobre esse novo sistema que está sendo implementado, que é o sistema capitalista, que a gente sabe, e já destacou aqui hoje,
que é o sistema vigente até o dia de hoje. Por isso que quando nós fazemos estudos a respeito da crítica que o Karl Marx fez, a gente consegue se enxergar em algumas situações, porque é justamente uma crítica que ele fez de algo que nós vivenciamos até hoje. Então, uma crítica feita lá no século XVIII, que é muito viva hoje, no século XXI. Tá? Então, a gente precisa fazer essas relações, tá bom? Bom, então o que nós precisamos saber? Que o Karl Marx, ele não foi sociólogo. Augusto Comte foi, Émile Durkheim foi, mas Karl Marx não se viu, não se enxergou como um sociólogo. Ele se enxerga e estudou filosofia, ele é doutor, né, foi doutor em filosofia, também estudou direito, enfim, ele teve outras formações. Mas por que então, professor, que a gente estuda o Karl Marx em sociologia? Porque os estudos dele foi justamente inclinado para destacar a vida em sociedade. Então, por isso que não tem como estudar sociologia sem falar nessa pesquisa, nesses estudos que o Karl Marx fez, porque foi direcionado para a sociedade. Então, o Karl Marx, ele tem uma, assim como o Augusto Comte tem uma concepção sociológica positivista, assim como o Émile Durkheim tem uma concepção sociológica funcionalista, o Karl Marx também tem uma concepção, mas nós chamamos de concepção filosófica, que é o famoso materialismo histórico dialético, que ele toma como método para poder interpretar essa sociedade, para interpretar a realidade com que essa sociedade está vivendo. Tudo bem? Então vamos entender esse materialismo histórico dialético. Para ele, o ser humano, desde que existe, precisa suprir as suas necessidades básicas. Tudo bem? E para suprir essas suas necessidades básicas, ele precisa ter um contato direto com a natureza. Porque ele precisa comer. Como que ele vai comer? Pegando a natureza. Ele precisa construir a casa. Ele precisa construir abrigo. Como que ele vai fazer isso? Pegando madeira da natureza, pegando barro, fazendo tijolo, enfim. Então o homem, para se vestir, sei lá no começo, ele precisava pegar o couro do animal. Hoje, né, ele precisa pegar o bicho da seda, ele precisa pegar tecido, né, do que esse tecido é feito de algodão, enfim. Então, o homem, desde que é homem, para poder suprir as suas necessidades, ele precisa produzir materiais para isso. Então, o que são os materiais? A comida, a roupa, a madeira, o tijolo. Então, por isso que é a concepção materialismo histórico dialético. Porque ele diz que a partir do momento que o homem tem contato direto com a natureza, para poder extrair toda essa matéria necessária para ele viver, ele está tendo um contato com a produção desses materiais. Tudo bem? Ao ponto de ser necessário ter uma relação entre os indivíduos para poder ter acesso a esse bem. Tá? Então, por exemplo, eu planto feijão, o meu vizinho planta arroz. Só que eu também preciso de arroz e o meu vizinho também precisa de feijão. Então, nós temos o material que nós produzimos, né, que nós plantamos, cultivamos e colhemos. Só que eu preciso também ter essa relação, ou uma relação de troca, ou uma relação de compra, se a gente for falar no sistema capitalista ativo. Hoje, a minha casa ela não tem um palmo de terra, então eu não tenho como plantar o que eu preciso comer. Eu vou no mercado comprar. Então, para ele, né, esse contato com esses materiais para a sobrevivência necessita uma hora de relações sociais para que isso seja suprido. E é justamente o que acontece hoje, tudo bem? Para eu colocar minha roupa, eu precisei comprar, eu precisei ter uma relação social para alguém me vender isso, porque eu não sei produzir roupa. E por aí vai. Então, por isso que essa concepção tem essa palavra materialismo na ideia do Karl Marx, tá bom? Quando ele discute essa questão do produzir um bem material, produzir algo a partir da natureza para poder suprir a minha necessidade. E ele diz que a partir do momento que o homem começa a produzir algo, ele está produzindo conhecimento. E produzir conhecimento é justamente fazer história, porque isso vai perpassar de geração para geração. Tá? Então, para ele,
O histórico dentro de tudo isso é justamente nessa ideia. A partir do momento que o homem produz algo, porque é conhecimento de uma forma ou outra, ele está produzindo história. Tudo bem? E por que é o dialético? Então, toda vez que falar em dialético, nós vamos pensar em contradições. Como assim? Ele começa a dizer que essa relação entre os indivíduos para a produção começa a ficar muito efetivo e começa a ter certas contradições. Tudo bem? Então ele diz, que dialético são contradições exigentes entre a capacidade de produzir e a apropriação desigual dessa produção. Como assim? Hoje nós conseguimos enxergar muito isso, essa contradição. Onde quem produz é visto de um jeito e quem controla a produção é vista de outro jeito. Tá? Para ele, a forma de produzir sempre foi dialético, sempre teve duas visões. Quem produz e quem manda na produção. E ele destacou isso ao longo da história. Né? Ele disse, por exemplo, lá no tempo da Grécia Antiga, tinha os homens livres que mandavam nos escravos. Então, contradição no modo de produção. Lá no tempo dos patrícios e dos plebeus. Os patrícios mandavam no modo de produção e os plebeus obedeciam. Lá no sistema feudal, os senhores feudais mandavam e os servos obedeciam. No sistema capitalista, também existe essa contradição no modo de produção. O burguês controla e o proletariado obedece. Então, para ele, sempre vai existir essa contradição para estes modos de produção, a esses materiais necessários para a sobrevivência. Bem? Aí ele vai chegar justamente no que ele chama de classes sociais. Ele diz que o modo de produção lá no sistema capitalista vai gerar duas classes sociais. Uma ele chama de burguesia e a outra ele chama de proletariado. E existe uma desigualdade muito grande entre essas duas classes sociais, onde ele diz que a burguesia é quem tem o controle do modo de produção. É a burguesia que tem o controle da matéria-prima, que tem o controle dos instrumentos para extração, dos maquinários da fábrica, da indústria, enfim. Então, para ele, o burguês é quem tem o controle do modo de produção. E são chamados dos dominantes da sociedade. Tudo bem? Porque é quem domina. E são os que exploram, são os que causam alienação, são os que controlam o modo de produção. Qual é o outro lado da classe social? Os proletariados, também chamado de trabalhador, que não tem o controle nenhum do modo de produção. Os trabalhadores, eles não têm o controle da matéria-prima, não têm o controle dos instrumentos, não têm o controle dos maquinários, não têm o controle das tecnologias. A única coisa, na visão de Karl Marx, que o proletariado tem é o seu corpo, a sua força, a sua mão de obra. Aí é onde tem a grande sacada. Pro Karl Marx, quem move a sociedade, né, quem controla a sociedade é a economia, é o dinheiro. Então, para os burgueses, o dinheiro está muito bem obrigado para ele poder viver nesse sistema capitalista. E para o proletariado? Então, se a única coisa que sobrou para o proletariado foi o seu corpo, com a sua força e sua mão de obra, ele precisa vender. Aí começa a ter essa relação entre essas duas classes. Um manda e precisa produzir, e o outro obedece e precisa se vender a sua força, o seu tempo de trabalho, porque ele precisa de remuneração, ele precisa de um salário, ele precisa de um benefício, porque senão como que ele vai comprar? Tudo bem? O proletariado são os dominados. Então, os burgueses dominam, os proletariados são dominados e precisam vender essa sua força de trabalho. E para eles sempre vai ter essa luta de classe entre entre esses dois personagens aí do modo de produção, o burguês e o trabalhador, o proletariado. E ele diz que existem algumas características, né, entre essa relação. Uma delas é o antagonismo,
onde eles têm visões diferentes do sistema capitalista, eles têm opiniões diferentes do sistema capitalista, então eles estão em oposição. Porém, se complementam. Lembra que a gente falou muito isso? Por mais que eles estejam em posições diferentes, eles acabam se complementando. Por quê? O burguês depende do trabalhador, assim como o trabalhador depende do burguês, porque é o burguês que está dando serviço para ele, para ele ter um salário, para poder comprar os bens materiais, para poder sobreviver, por mais básico que seja, para poder comprar comida, pagar água, pagar luz, pagar um aluguel, enfim, não é? Então, essas duas classes, né, a burguesia e o proletariado, na visão do Karl Marx nessa crítica, elas se complementam. Aí ele vem dizer o que é o salário e o que é a mais-valia dentro dessa relação. Então, a partir do momento que o proletariado se vê na necessidade de ter que vender a sua força de trabalho, ter que vender o seu tempo, o burguês, né, o chefe, o patrão, o dono da fábrica lá, vai precisar de alguma remuneração para ele. Então, quando a gente fala em salário, nós estamos falando a um valor que foi atribuído ao esforço, ao tempo que o trabalhador se dedicou a fazer a produção daquele bem material para o burguês. Para isso, o burguês paga um salário, né, a partir do acordo, a partir do contrato que eles fizeram. E o trabalhador produz. E ele produz, o burguês vende por um preço. Então, suponha que tudo o que o trabalhador produziu rendeu para o burguês 50 mil reais. O salário combinado foi de 2 mil reais. Esses 48 mil reais de excedente dessa produção vai ficar de lucro para o burguês. É o que o Karl Marx chama de mais-valia. Então, o lucro que o burguês levou para ele, porque ele não distribuiu para o trabalhador, ficou para ele, é o que ele chama de mais-valia. O que o trabalhador ficou com aqueles 2 mil reais que foi acordado entre eles para o seu tempo e para a sua força vendida para a produção? Aí o burguês fica com lucro. Aí por isso que vem toda essa crítica do Marx em relação a esses conflitos entre a burguesia e o proletariado. Ele faz uma crítica também quando ele diz da alienação. Ele diz que o trabalhador, que o proletariado está tão fixo dentro desse sistema capitalista, isso está tão implantado dentro dele enquanto trabalhador né, trabalhador proletariado, que ele não consegue mais se enxergar dentro desse sistema. Ele não sabe mais quem ele é dentro do modo de produção. A pessoa, ela vive 40 anos trabalhando, ganhando um salário mínimo, morre, e ela nem sabia quem ela era dentro dessa classe, né, dentro da sua força. Então, ele chama isso de alienação, tá? Que o burguês, ele aliena de uma tal forma os trabalhadores, que os trabalhadores não se enxergam dentro dessa realidade, não se enxergam dentro desse sistema capitalista. Que para o burguês, isso é excelente. Porque se o proletariado não se enxerga dentro desse movimento capitalista, ele não vai criticar, ele não vai pedir aumento, ele não vai reclamar que está trabalhando demais, enfim. Então, colocar um cabestro no trabalhador, no proletariado, para que ele não faça muito questionamento, para a burguesia isso é excelente. Aí vocês lembram a ideia que nós falamos que o desemprego para o sistema capitalista ele é necessário? Porque é uma forma até de coagir o trabalhador, de não ficar reclamando muito, porque senão vai ser mandado embora, porque tem um monte de gente querendo a sua vaga. É o que ele chamou lá de exército industrial de reserva. Então, é toda uma crítica que faz um sentido se a gente pensar. Então, ele diz que a alienação é perda de consciência por parte do trabalhador do processo produtivo. Ele não se enxerga, ele não sabe mais quem ele é dentro desse modo de produção. E o Karl Marx, ele diz que a alienação ela pode ser mais marcante ainda na vida do proletariado se existir a ideologia burguesa. Tá? O que seria uma ideologia burguesa? São mentiras, são formas que a burguesia tenta atingir o proletariado, tá? Para que ele se sinta cada vez amarrado nesse modo de produção, sem muita discussão e sem muita exigência. Aí foi o que eu disse para vocês, como exemplo, as frases marcantes, por exemplo, o sonho da casa própria, o fetiche da mercadoria.
né? Quem nunca sonhou em ter uma casa própria? Mas enquanto proletariado, para eu ter minha casa própria, ou eu preciso juntar muito dinheiro, ou eu preciso pagar uma parcela. Para juntar dinheiro e para pagar parcela, só tem uma forma do proletariado conseguir, que é vendendo a sua força de trabalho, se amarrando ao burguês. Então veja como o burguês prega essas ideologias para poder alienar cada vez mais o trabalhador, e ele se vê na necessidade de trabalhar para poder receber essa remuneração, esse benefício, esse salário. O sonho do carro próprio, né? A grande mídia, né? Esses comerciais da mídia, gente, é ideologia burguesa, alienação pura. Porque nós não estamos nem precisando, mas a gente vê na necessidade. Essa semana, eu estava vendo alguma coisa no celular e, de alguma forma, a propaganda me alienou. Eu não sei se vocês já viram, mas já tem esses aspirador de pó, que agora eles são compridos, que você varre a casa com ele. Eu achei aquilo sensacional. Ou seja, a mídia já conseguiu me convencer a essa necessidade. Só que para poder comprar um bicho desse, comprar esse aspirador de pó, que tem nome que eu não vou lembrar agora, eu preciso pagar. E eu, enquanto Flávio, só consigo pagar trabalhando. Porque eu preciso do meu salário. Então, essa grande mídia, esses comerciais, eles vendem necessidade para o proletariado, para amarrar o proletariado na força de trabalho, nessa venda, para dar lucro para o burguês. Tudo bem? Então, essa alienação, essa ideologia muito bem casada, enceguera totalmente o proletariado. Tudo bem? Isso, Mônica, faz um financiamento lá de 30 anos. Muitas das vezes morre, nem terminou de pagar essa casa, mas como que ele vai pagar esse financiamento de 30 anos? Trabalhando, porque a única coisa que ele tem é a força, né, o corpo, a força de trabalho, a mão de obra, que ele vende isso em troco de um salário, que é o que vai dar condição para ele poder ter a aquisição desse material, a aquisição desse produto. Tudo bem? Agora nós vamos falar do Karl Marx dentro da educação. Gente, é um conteúdo tão gostoso que se a gente ficar falando aqui, a gente passa horas e horas e horas e horas falando, né, tentando enxergar essa crítica que o Karl Marx faz, que é muito viva e é muito presente ao dia de hoje ao sistema capitalista. Tá? Então nós sabemos, agora eu já estou na última questão, na questão 7. Nós sabemos que o Karl Marx ele não deixou muito escrito para o lado da educação. Tá? Então, ele não deixou uma tendência pedagógica, uma concepção pedagógica, uma didática, enfim. A partir dessa crítica ao sistema capitalista, ele também fez uma crítica na educação. Ele disse que a educação, vista como educação de classe, ela não é justa, ela é desigualitária. Porque enquanto vista em educação de classe, o filho do burguês e o filho do proletariado vai ter oferta diferente na escola, onde o filho do burguês vai estudar disciplinas, conhecimentos para poder controlar e mandar, e o que vai ser ensinado para o filho do trabalhador? A ser submisso, a receber, a não criticar, a não fazer nenhum tipo de questionamento e oferecer para ele ali algum curso técnico para ele poder aprender a mão de obra que ele vai precisar vender isso, ele vai precisar trabalhar em alguma coisa. Então, esse tipo de educação para o Karl Marx, ele é desigual, é uma desigualdade social. Para ele, a função social da educação é combater a alienação e a desumanização. Para que isso aconteça, ele diz que a educação tem que ser igual para todos. Só que para o sistema capitalista não tem que ser igual para todos. O que o filho do trabalhador quer saber além de mais do que vender a mão de obra? Não é nem importante ele pensar muito, porque se ele começar a pensar muito, ele vai começar a fazer crítica, ele vai começar a fazer manifesto, ele vai começar a entrar em conflito. Então não é interessante eles pensar muito. Vamos ensinar para ele só um curso técnicozinho, que é o que ele vai precisar aprender para poder trabalhar na fábrica, na indústria. Então ele fez essa crítica. Então para ele a educação ela tem que ser única. Os dois têm que entender da mesma forma. Tá? Então, para que a educação funcione, o que é ensinado para um tem que ser ensinado para o outro, porque são indivíduos iguais que estão inseridos numa mesma sociedade. Embora estejam em posições diferentes, mas eles estão inseridos numa mesma sociedade. Então, para ele, essa barreira de desigualdade no ensino tem que existir, ela tem que ser igualitária para todos, tá bom? Foi isso que ele questionou bastante. Nós temos um material, gente, sobre Karl Marx. Tranquilo?
sobre essa concepção materialista histórico-dialético, sobre as classes sociais, sobre essa diferença dele, o que ele falou, né, o que ele deixou escrito sobre educação. Tranquilo? A Rayane disse que sim, beleza. Sabe por quê? No nosso questionário ficou faltando uma pergunta para a gente refletir a respeito da sociologia no Brasil. Não sei se vocês sentiram falta. Então eu vou falar sobre o surgimento da sociologia no Brasil, mas não tem no nosso roteiro de estudo, porque foi um erro meu não ter lembrado de colocar, tá? Então, repete a última. A última o quê? A última o quê, Nayane? Nayane, repete a última o quê? Karl Marx e educação, é isso? A última pergunta fala sobre as críticas discutidas por Karl Marx para a educação. Que nem eu havia dito, Karl Marx, ele não deixa nenhum tipo de tendência pedagógica para a educação, mas ele faz uma crítica, assim como ele faz crítica a todo o sistema capitalista. Que crítica que ele faz, tá? A crítica que ele faz é a seguinte: que se a educação ainda for dividida por classes, não há justiça. Se o que for ensinado para o filho do burguês for diferente do que for ensinado para o filho do proletariado, ainda vai existir uma marca de uma desigualdade social. E faz todo sentido. Porque se os dois, tanto o filho do burguês quanto o filho do trabalhador, estão numa mesma sociedade, eles precisam ter acesso ao mesmo conhecimento. Mas para ele, numa sociedade capitalista, não é isso que acontece. O que se ensina para o filho do burguês é diferente do que se ensina para o filho do proletariado, para o filho do trabalhador. O que se ensina para o filho do burguês? Conhecimentos para controle, conhecimentos para poder assumir uma empresa, conhecimentos para dominar a sociedade. Então, conhecimentos que vão além da força de trabalho. Porque se é ele que vai controlar, que vai dominar, é ele que vai assumir a empresa do pai futuramente, ele precisa ter conhecimentos muito complexos para quando ele for assumir. O que se ensina, então, para o filho do burguês no sistema capitalista? A trabalhar um curso técnico para que quando ele vá para o mercado de trabalho obedecer o que a burguesia está controlando, ele saiba fazer algo. Para o sistema capitalista, não é interessante para o trabalhador pensar além da mão de obra. Por que ele vai pensar em como que controla uma fábrica? Para que ele vai pensar como que comanda uma indústria, sendo que ele nunca vai fazer isso? Lembrando, é uma crítica que o Karl Marx faz para o sistema capitalista. Então, para ele, isso não é justo. O que é justo? Uma educação única, igualitária, tanto para o filho do burguês quanto para o filho do proletariado. Para ele, isso é a função da educação, né? Acabar com a alienação e acabar com a desumanização, que essa desigualdade proporciona. Então, para o sistema capitalista, existe essa desigualdade, né? Essa educação de classe, mas para ele tem que ser linear. Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, tá? A Nayane disse que entendeu. A Cleia entendeu agora também, que havia pedido? Beleza, as duas entenderam. Ótimo. Então, agora eu vou falar, para poder acabar a revisão, sobre o surgimento da sociologia no Brasil, que não tem nenhuma dessas no questionário, mas a gente precisa conversar sobre. Então, a sociologia, ela surge no Brasil, olha só como que é tardio, em 1934, né, lá no século XX. Quando a USP, ela é criada e ela começa a oferecer o curso de sociologia. Tudo bem? Esses primeiros sociólogos, o que eles propõem a estudar? Como que a sociedade brasileira foi formada? Tá? Então, os primeiros sociólogos, os precursores ao estudo da sociologia, vão pesquisar como que a sociedade brasileira se originou. Para isso,
vai precisar estudar sobre índio, sobre os negros, sobre os colonizadores, né, de todo esse movimento que eles fizeram, né, o que nós chamamos de êxodo, de todo esse movimento que eles fizeram dentro do Brasil, né, foi para uma região, foi para outra, isso foi se difundindo, a sociedade foi surgindo. Então, a primeira ideia que os sociólogos tinham aqui no Brasil é entender como que essa sociedade foi composta inicialmente, né, como que ela iniciou. Em meados de 1960 e 1970, chega a industrialização com força no Brasil. Então, assim como lá na Revolução Industrial, essa revolução, aliás, essa industrialização chegando no Brasil, ela também vai trazer os mesmos impactos. Trazer as pessoas para as cidades para trabalhar. Desemprego, habitação inadequada, doença, fome, miséria. Então, os sociólogos agora da época, né, estudaram lá atrás a sociedade brasileira como primeiro ponto de estudo, agora eles vão começar a estudar toda a influência, tudo que essa novidade, né, tudo que essa industrialização está impactando no indivíduo que está na sociedade. Então, quando fala em surgimento da sociologia no Brasil, nós temos que pensar nesses dois momentos. Como que eles viram a sociedade no início, pensando em como que a sociedade foi formada, a sociedade brasileira, e num segundo momento, quando eles começam a ver agora os impactos que a industrialização trouxe para o Brasil, tá? Aí depois nós vamos ver que lá no período da ditadura militar, a sociologia ela foi abafada, tá? Ela foi até tirada dos currículos, os sociólogos foram perseguidos, eles não tinham espaço para poder fazer pesquisa. Aí após o fim da ditadura, né, lá em 1984, 1985, a sociologia volta, né, para a grade curricular lá do ensino médio, mas como disciplina não obrigatória, e é a partir de 2009 que a sociologia entra na grade curricular como uma disciplina agora obrigatória dentro das escolas. Tudo bem? Então, de tudo que a sociologia teve aí de pontos de surgimento no Brasil, esses são os pontos principais. Tranquilo? Agora sim, gente, eu consegui falar sobre todo o nosso conteúdo. Dúvidas? Se tiver, gente, só perguntar. Nem que seja lá do comecinho. Consegui falar de tudo. Se vocês entenderam, está tudo certo, eu vou começar a dispensar vocês para o intervalo. Gente, enquanto vocês vão pensando aí se tem alguma dúvida ou não, então eu já vou falando. Semana que vem começam as avaliações. Então, na quarta-feira, você já tem a avaliação da matéria da quarta-feira. Na quinta-feira da semana que vem, dia 23, se não me engano, dia 23, tem a nossa prova, tá? Então, o que eu já sei de como vai ser a dinâmica? Eu vou mandar para vocês, ainda hoje, uma lista de atividade, eu não lembro quantas questões tem, se são 9 ou se são 10, com questões de marcar X agora, tá? Então, quem tiver, né, poder imprimir, colar no caderno, resolver, ou pega no computador, no celular, e anota as questões, tá? Na hora que eu acabar aqui, Kelly, eu falo então, tá? Espera aí. Aí quem já entendeu começa a sair, eu fico falando com quem tem dúvida, tá? Então aguarde aí que eu vou falar sobre a sua pergunta aqui. Então, na quinta-feira que vem, vai ter uma live inicial, onde eu vou corrigir com vocês essa lista de atividades que eu vou mandar para vocês na hora que acabar, tá? São questões objetivas, façam ela, pesquisa e estuda. Aí depois que fizer essa live, refizer essa revisão, né, corrigindo esses exercícios, vai ser disponibilizado para vocês um link no Google Form. Eu não sei se vocês todas fizeram, mas essa semana foi pedido que vocês responderem um questionário para ver como que estão essas atividades, se vocês estão gostando e tudo mais. Vai ser algo bem parecido, tá? Então vai mandar um link para aluno, né, lá no grupo, vocês vão clicar,
depois da live e vão fazer a prova. Então, vocês têm material, vocês têm videoaula, vocês têm as lives de aula, então vocês têm um monte de material para poder fazer. E vocês vão ter um tempo, então não vai ser ao vivo, não vai precisar na hora, vocês vão ter um intervalo de tempo, tá? Se não me engano, são de 7 dias, vocês vão ter uma semana para poder responder. Olha só que legal, que bacana, tá? Aí vocês fazem, isso vai chegar para nós, professores, pelo Google Form, tá? Essas provas já foram até feitas, eles mandaram para a gente um vídeo instrucional que ficou muito bacana, tá? Serão todas objetivas, Kelly, não vai ter nenhuma pergunta de escrever, é tudo de marcar A, B, C, D ou E lá no Google Form, tá? Aí vocês vão ter esse tempo para poder fazer, para se organizar. Obviamente que vocês não vão deixar para a última hora, porque se deixar para a última hora a internet vai travar, isso sempre acontece, o computador vai quebrar, o celular vocês vão perder, aí vai virar aquele rebuliço. Mas enfim, vocês vão ter um tempo para se organizar. Aí vocês vão fazer a prova. Tudo bem? Vai ser mais assim, vai ser mais ou menos assim que vai acontecer. Então vocês vão receber durante, não sei se de hoje para amanhã ou semana que vem, com certeza vocês vão receber algum tipo de instrução no grupo, algum vídeo ensinando. Se for igual mandado para nós, gente, vocês vão entender isso rapidinho, porque é muito detalhado. É igual o que vocês já fizeram no Google Form, tá? Só que vocês vão fazer em casa. Beleza? São 10 perguntas, Kelly. São 10 perguntas, cada uma valendo 6. Todas as provas vão ser 10 perguntas, cada uma valendo 6, que essa prova vai valer 60. Todas essas dúvidas que vocês estão tendo, certeza que o informativo que eles vão mandar para vocês, o vídeo instrucional que eles vão mandar para vocês, tudo isso vai ser sanado, tá? Aí, com certeza, na semana que vem, quando as provas forem começar a surgir, os professores nessa live, antes de enviar o link, vai falar muito mais para vocês sobre, tá? Para vocês irem tirando todas as dúvidas, tudo bem? Bom, meus amores, é isso, tá? Então, para quem ainda não tem, eu vou ficar aqui para poder responder a pergunta da Kelly, que ela pede para falar mais sobre as 3 características dos fatos sociais, tá? Lá do Émile Durkheim. Então, para quem não tem mais dúvida, para quem conseguiu entender tudo bonitinho, grande beijo para vocês no coração, estou morrendo de saudade. Vamos torcer e vamos rezar o máximo que a gente puder para estarmos juntos, tudo bem? Mas enquanto isso, nós vamos aqui no remoto, usando a tecnologia da melhor forma possível para poder atingir vocês, tá? Eu não sei como vocês estão vendo, mas eu acho que está dando para a gente caminhar, tudo bem? Bom final de semana para vocês, boa semana que se inicia, por favor, se cuidem, tudo bem? Fiquem com Deus, tá? Agora eu vou ficar para quem tem dúvida, tudo bem? Agora quem não tem dúvida, estão dispensados para o intervalo, que também já está na hora, tá? Vai lá comer a sopinha, que tá um friozinho gostoso para comer sopa. Tchau. Kelly, meu amor, vamos lá. Então, quando a gente fala de Émile Durkheim, a gente pensa lá nos fatos sociais, tudo bem? Esses fatos sociais, condutas, normas, regras, tudo isso que você já entendeu. E ele diz que todos os fatos sociais, todas as normas, todas as regras, todas as condutas, a moral, tem 3 características, que ele chama de generalidade, exterioridade e coercitividade. O que ele quer dizer com essas 3 características? Que todos os fatos sociais, eles são gerais, porque ele funciona para toda a sociedade. Que nem, por exemplo, ir para a escola. Ele é geral para todos os indivíduos que estão na sociedade. Todos têm que ir para a escola. Por isso que é geral. É um fato social que é aplicado em todos. Por que esse fato social ir para a escola, ele é exterior? Porque não é da vontade do indivíduo, a sociedade que diz que ele tem que ir para a escola. Então, essa ordem de ir para a escola, né, essa conduta, ela veio de fora. Não foi o indivíduo que nasceu sabendo, eu tenho que ir para a escola. Não. Alguém teve que falar isso para ele, você tem que ir para a escola. Por isso que é exterior. E por que é coercitivo? Porque ele implica diretamente na vida do indivíduo. Eu não gosto, eu detesto, eu não quero estudar, eu não gosto de ir para a escola. Problema seu. Você tem que ir, doa a quem doer. Então está implicando na minha vida, tudo bem? Por isso que é coercitivo. É uma forma de impactar na minha vida, eu querendo ou não. No amor ou na dor, eu vou ter que ir para a escola porque é um fato social que rege a sociedade. Mas se mesmo assim
eu for intransigente, eu não quero ir para a escola. Tudo bem, mas calma lá, você vai pagar por isso. A sociedade vai te punir. Te chamando de burro, te chamando de vagabundão, te chamando de uma pessoa que não vai se dar bem na vida, vai te apontar, porque você não está indo para a escola, tudo bem? Então, por isso que é coercitivo, porque impacta na vida da pessoa, beleza? Então, são essas três as características. Deu para entender melhor agora? Senão eu tento pegar um outro exemplo e tento falar para você sobre essas três características, tá? Ele tranquilo? Agora você entendeu? Beleza, então. Mais alguém, gente, tem dúvida? De nada, meu amor. Mais alguma dúvida? Senão a gente já começa a sair. Bom, gente, dúvidas? Qualquer coisa manda o WhatsApp. Dúvidas? Volta a assistir a live que vai ficar gravada no canal. Tudo bem? Em último dos casos, quinta-feira que vem nós temos mais uma revisão. Beleza? Tchau. Boa noite.